Boa noite. Good evening. Well, please turn your Bibles to Colossians chapter 3 and find verse 17. We'll focus our attention tonight. Por favor, abram a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, encontrem o versículo 17, é onde nós vamos passar nosso tempo hoje. And as you turn there, please accept my greetings from Grace Bible Church in Hutchinson, Kansas. À medida em que vocês abrem lá, por favor, recebam as minhas saudações da igreja Grace Bible in Hutchinson, Kansas. We love to call ourselves your sister church. A gente gosta de chamar a nós mesmos de igrejas irmãs. Hopefully you'll accept that family designation. Eu espero que você aceite essa designação familiar. We pray for you often. Nós oramos por vocês constantemente. And as you serve the Lord, you bless us. E à medida em que vocês servem a Cristo, vocês nos abençoam. When we see the Lord's kindness shown in fruit in your labors, Quando nós vemos o cuidado do Senhor produzindo frutos por meio do trabalho de vocês, it encourages us and pushes us forward. e nos encoraja e nos ajuda a continuarmos avançando também. And it causes us to worship our Savior, seeing what He's doing. E acaba nos fazendo adorar o Senhor porque Ele merece. So your work is a blessing to us. Então o trabalho de vocês é uma bênção para nós. And it's a kindness of the Lord to allow me to come and see it. E aí é a bondade do Senhor que me permite vir aqui e ver vocês, o que está acontecendo aqui. And to get to spend time with Alika and the kids. E aí e passar tempo com a Lilica e com os meninos. So just one quick note Só uma nota rapidinho. about my attire. Minha roupa aqui, só explicar a razão. We had 5 bags A gente tinha 5 caixas. when we left Kansas. Quando a gente saiu de Kansas, We got here, a gente chegou aqui no bags. com nenhuma das malas. But I was thankful because Thiago offered to let me borrow a suit. Eu quero agradecer porque o Thiago me permitiu pegar emprestado um blazer dele. Yeah, but it didn't match my boots. Mas não combinava com o meu sapato. Yeah, so it's all good. Então foi por isso que eu não estou usando. One of the things I love about Planalto, this church, and the leadership of this church, Uma das coisas que eu mais amo a respeito desta igreja e da liderança dessa igreja is the desire to make everything done for Christ the King. é o desejo de fazer todas as coisas para Cristo como Rei. Everything that you do has an eternal purpose. Todas as coisas que vocês procuram fazer com um propósito eterno. The totality of life and ministry at Planalto is for the King. Todas as coisas, a totalidade do ministério que acontece na Planalto é para o Rei. So wherever you serve here, you serve for the glory of Então não Christ. importa onde você serve para o Rei Jesus. And I love how you all love this place together. E aí eu também amo demais como vocês amam esse lugar aqui juntos. But the truth is, you're not all here all the time. Mas a verdade é que você não está aqui completamente, não está todo o tempo aqui. So tonight I want us to think about a simple question. Então hoje eu quero que a gente pense a respeito de uma simples pergunta. Does the rest of your life matter? O restante da vida, quando você não está aqui, de fato é importante? Vale a pena? Because I think we all know when we're here together Eu sei que quando a gente está aqui, né, junto, and we're serving the Lord together e quando a gente está servindo ao Senhor junto, and we're worshiping Him quando a gente está together, adorando ao Senhor juntos, those things matter to our eu sei Lord. que essas coisas são importantes para o nosso Senhor. But what about the rest of life? Mas o que é que a gente diz a respeito do resto da nossa vida? When you're not here, Quando a gente não está aqui, and you're not together, não está junto, how does life matter? como é que a vida pode valer a pena? What makes life matter? O que faz a vida valer a pena? And I would guess that you're here because you want your life to matter for the Lord. Eu quero acreditar que porque você está aqui, você quer que a sua vida valha a pena diante de Deus. You feel His call on your life to make much of Him. Você sente o seu chamado dele para fazer a vida valer a pena para ele. So how do we do that? Como é que a gente faz isso então? For Him. Para ele. How do we live for His glory Como é que a gente vive para a every sua day, glória todos os dias? all the time? Todo o tempo. You want your life to have eternal meaning and eternal significance. Você quer que a sua vida tenha um significado eterno e um valor eterno. And for some of you that may mean pursuing church planting. E talvez para alguns de vocês isso signifique que vocês têm que procurar plantar uma igreja. It may be pursuing E missions. talvez procurar ser um missionário, participar de missões de maneira mais ativa. But for most of us that means we go to work Mas para muitos de nós significa que a gente vai trabalhar amanhã na segunda. and we live faithfully for Christ at work. E a gente vive para Cristo de maneira fiel no nosso trabalho. And we love our family. Nós amamos nossas famílias.
And we live faithfully with our family for Christ. E a gente vive fielmente com a nossa família para Cristo. And we come here and we love each other and serve one another. Então a gente vem para cá, a gente ama junto, serve junto. And sometimes people look at that and they say, well, that's just kind of normal. E aí algumas pessoas olham para isso e veem assim, rapaz, isso aí é muito normal. And sometimes I'm afraid we let the normalness of this kind of a life Então eu acredito que algumas vezes a normalidade da vida que a gente tem aqui cloud the glory that God puts on that life. acaba nublando a glória que Deus colocou nessa normalidade da vida. We can't forget being faithful men and women. A gente não pode esquecer de homens e mulheres infiéis. Well, one or the other, you have to pick. Um dos dois, você tem que saber aí. That was a joke. It was a bad joke. It was Yeah. better in English. He messed it up. We have to pursue faithfully living for the Lord. A gente precisa prosseguir em fidelidade ao Senhor. We can't allow anything to stand in front of A us. gente não pode permitir que nada atrapalhe entre nós e o Senhor. Even the normal things of life. Mesmo as coisas normais da vida. Because those normal things of life, Porque essas coisas normais da vida, as we'll see in our passage, are the things where we bring God glory. com essas coisas, como a gente vai ver no nosso texto, são as coisas por meio das quais nós trazemos glória a Deus. So tonight I want to talk about making our lives matter. Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito de fazer a nossa vida valer a pena. Because I think we need to remember that we don't have to impact an entire nation. Que eu quero que vocês entendam que a gente não precisa impactar uma nação inteira. We don't have to start a ministry. A gente não precisa começar um ministério. We don't have to be loved by everybody that's ever A known gente não us. precisa ser amado por todas as pessoas que jamais existiram. If our life doesn't live the truth of this verse, Se a nossa vida não vive a verdade desse versículo, then all those other things we do are for naught. então todas as outras coisas que a gente está fazendo é para nada. Maybe you feel like your life is boring Talvez você acredite que a sua vida, ache que a sua vida é chata. because the world tells you your life is Porque o boring. mundo diz que a sua vida é chata. Consider what God says about your life Mas olha o tonight. que é que Deus diz a respeito da sua vida, uma vida que vale a pena. Maybe your life is unexciting to other Christians. Talvez a sua vida não seja tão animada para outros cristãos. But if you live the truths in Colossians chapter 3 verse 17, Mas se você viver as verdades que estão escritas em Colossenses capítulo 3, versículo 17, your life will have eternal sua impact. vida vai ter um impacto eterno. So what do we do? How do we live a life that Então, o que é que a matters? gente faz? Como é que a gente vive uma vida que vale a pena? Well, I trust you're here to go to the book. Então, acredito que você está aqui, a gente vai para o livro. So go to the Word of God and hear from Him how to live for Então, a Him. gente vai para a palavra de Deus e escuta dele como a gente pode viver uma vida que vale a pena. Remember why Paul wrote this letter to the Colossians. Então, lembra quando Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? Paul wrote this in part to address the meaning of life. E parte daquilo que ele está fazendo é trabalhando sobre as questões da vida, uma vida com significado. There were false teachers around Colossae in the Tinha church. falsos profetas ou falsos mestres ali ao redor de Colossos. And they were telling these believers that they needed to do something to please God. E eles estavam dizendo para esses cristãos que eles tinham que fazer determinada coisa para agradar a Deus. They needed to engage in a special kind of worship. Que eles deveriam talvez se aproximar ou realizar um determinado tipo de adoração. They couldn't eat some things and they had to eat other things. Eles não podiam comer determinada comida, tinham que comer um outro tipo de comida. But Paul says, look, if you want to live for Christ, Mas Paulo diz, olha, se vocês querem viver para Cristo, if you want all of your life to be about the se glory of você quer God, que toda a sua vida seja em relação a Cristo, then look at Colossians chapter 3 verse olha o 17. capítulo 3, versículo 17 comigo. And whatever you do, Então, não importa o que você faça, in word or deed, seja em palavra, seja em ação, do everything faça todas estas coisas in the name of the Lord Jesus, no nome do Senhor Jesus, giving thanks to God the Father through Him. dando por ele graças a Deus Pai. So Paul, he takes a look at our whole life, Paulo ele olha a nossa vida como um todo, your whole life, sua vida como um todo, my whole life. minha vida como um todo. And he says this is how to make your whole life make much of God. Ele diz, isso aqui é como você pode fazer a sua vida como um todo fazer sentido, valer a pena para Deus. This is how to make everything in your life matter forever. Essa é a maneira como você pode fazer cada detalhe dentro da sua vida como um todo valer a pena diante de Deus. And we'll see 4 reasons why everything in your life matters. A gente vai ver 4 razões porque todas as coisas dentro da sua vida vale a pena ou são importantes. But notice at the very beginning of verse 17. Mas olha a primeira coisa no versículo 17.
You see and, or connection. Você vê a conexão. E tem a palavrinha aí, né? O conectivo. Paul's connecting this verse with the truth of Colossians chapter 3. Olha, ele está conectando a verdade desse versículo com tudo que ele falou antes disso no capítulo 3. And he says all of this truth is boiled down and finds its conclusion here. Ele diz, todas as coisas que eu tenho dito aqui, no final das contas, encontram o seu sumário e a sua conclusão aqui no versículo 17. And if you'll remember, it's like Epaphras showed up to Paul and he brought him this list of problems. E aí parece que chegou uma carta para ele e trouxe essa lista de problemas da igreja de Colossos. And Paul, so he kind of looks at all these problems with Epaphras. E aí ele olha todos esses problemas com seu amigo Epáfras. And he says, okay, let me write you this letter. E aí ele diz, tô vendo todos os problemas, deixa eu escrever essa carta aqui. And you take it back to these people E in aí tu Colossae. pega essa carta e devolve para o pessoal de Colossos que te enviou. And this will help you get things sorted out. E aí essas coisas aqui eu estou escrevendo vão ajudar essas pessoas a lidarem com esses problemas. We don't even know the exact A problems gente in nem sabe nem Colossae, quais eram os problemas assim, de fato, but we know the solution. mas a gente sabe da solução. And the solution is very simple. E a solução é muito simples. Christ is over all things. Cristo está sobre todas as coisas. You have all kinds of different Tu problems, tem todos esses problemas diferentes aqui, but we all have one solution. mas todos nós temos um problema, solução apenas. Christ is more important than anything. Cristo é mais importante do que qualquer coisa. Paul says, okay, you've got this problem here with theology and this problem here with practice. Ele está dizendo, olha, aqui é o problema, está aqui a teologia, aqui é o problema, aqui é a solução. What you need to know is Christ is more O important. que você precisa saber é que Cristo é mais importante. So we pursue Christ over all things. Nós procuramos Jesus acima de qualquer We coisa. put Christ at the front of all Nós things. colocamos Cristo à frente de qualquer coisa. We love Christ more than Nós anything. amamos a Cristo mais do que qualquer outra coisa. We live for Nós Christ before vivemos anything para else. Cristo antes de qualquer outra pessoa. I wonder, friends, sometimes if you find your life to be dull Eu acho que algumas vezes quando nós achamos que a nossa vida é chata or unsatisfying, ou não satisfatória, do you remember that all of your life is to be lived for Christ? você deve lembrar que toda a sua vida é para ser vivida para Cristo. Because when Christ is over all things, Porque quando Cristo está sobre todas as coisas, and it doesn't matter what we're doing it for Him, e não importa o que nós estamos fazendo para Ele, that life of eternal significance matters to God. então essa vida com um significado eterno tem valor e importância diante de And it Deus. satisfies His people. E isso acaba satisfazendo o nosso coração. So first you have to, if you're going to have a life that matters, you need to know that you're really His, you're really God's. Então, se você quer viver uma vida que realmente vale a pena diante de Deus, você precisa saber, em primeiro lugar, que você pertence de fato a Ele. And that's the prime understanding of if your life matters, it's because you are God's child. Então, se a sua vida de fato vai ter qualquer importância, se importa, é porque você é um filho de Deus. The life of a Christian doesn't matter because we want it to matter. A vida de um cristão não vale a pena porque nós queremos que ela valha a pena e seja importante. The life of a Christian doesn't matter because of what we do. A vida de um cristão não é importante por causa daquilo que nós fazemos. The life of a Christian doesn't matter because of our passion for it to matter. Não importa porque a quantidade ou a intensidade da nossa paixão importa. Instead, it matters because of what God has done to us. Ela é importante por causa daquilo que Deus fez por nós. Our life matters because of what God has done for us. Importa por causa daquilo que Deus tem feito para o nosso benefício. Our life matters because of the theme of your VBS. Ele é importante por causa do tema da VBF de vocês. Colossians chapter 1 verse 13 and 14. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Our life matters because we've been redeemed by God's work. A vida vale a pena e é importante porque nós temos sido redimidos de onde nós estávamos. Galatians chapter 4:7 says our life matters because we're in God's family. Gálatas capítulo 4, versículo 7 diz que nossa vida importa porque nós fomos trazidos para pertencer à família de Deus. By His grace we've been given a place with Him forever. Por causa da sua graça, nós temos um lugar com Ele para sempre. In 2 Corinthians chapter 5 verse 18, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. we see our life matters because He reconciled us to Himself. Nossa vida vale a pena porque nós fomos reconciliados com Ele em Cristo. Your life matters because Jesus is consuming Himself with your life.
A nossa vida vale a pena porque Jesus tem consumido a sua vida por você. Romans chapter 8 verse 34 says he's interceding for us. Romanos capítulo 8, versículo 33 diz que ele intercede por nós. Hebrews chapter 5 is all about the great high priest's intercession for his people. Hebreus capítulo 5 fala sobre esse sumo sacerdote que nós temos que intercede pelo seu povo. Your life matters because God says you will never be alone apart Sua from vida é me. importante porque você nunca estará sozinho por causa de Cristo. Hebrews chapter 13 verse 5, you're never alone. Hebreus capítulo 13, versículo 5, você nunca estará sozinho. Would God link himself to you in your life Deus linkou a si mesmo na sua vida e em você. if your life didn't matter? Ele não iria fazer isso se a sua vida não importasse. See, when we are God's Quando nós pertencemos a Deus and he has redeemed us or purchased us out of death, e Ele tem nos removido ou nos redimido da morte, our lives have an eternal significance. então nossa vida a partir disso tem um significado eterno. Your life matters because God purchased you. Sua vida importa porque Ele conquistou ou comprou você. And the cost of purchase was not money. E aí o custo da sua compra não foi dinheiro. The cost of purchase was his son. O custo da sua compra foi o seu próprio filho. His son's perfect life for my sin. A vida perfeita do Filho de Deus por nosso pecado. No matter how small or insignificant I viewed my sin, Não importa como eu vejo o meu pecado de maneira insignificante, pequena, God looked at my sin as worthy of the death of his son. Ele olhou o meu pecado e viu que era digno de morte, a morte do seu próprio filho. And God took upon himself the desire to save me from my sin. E aí ele aceitou o custo para si mesmo, tomou o custo para si mesmo e aceitou a morte do seu próprio filho. So when you are his, your life matters to Então, him. quando você pertence a ele, a sua vida é importante para ele. So Colossians chapter 3 verse 17, he's connecting us to all this beautiful truth in Colossians 3. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 17, está conectando tudo isso que ele falou anteriormente com essas verdades aqui. My wife is helping my kids memorize the first part of Colossians chapter 3. Minha esposa está ajudando meus filhos a memorizarem a primeira parte de Colossenses capítulo 3. And I was going to play a video of Hudson reciting Colossians chapter 3 verses 1 through E aí eu 17. estava me esforçando para poder botar aqui um vídeo do Hudson recitando capítulo 3, versículo 1 a 17. But you wouldn't memorizado. have remembered anything else. Mas aí se eu colocasse, vocês não iam lembrar de absolutamente nada depois disso. So second, if you want to ensure your life matters, you have to understand everything you say, think, feel, and do is for God. Em segundo lugar, se você quiser de fato ter uma vida que é importante da perspectiva de Deus, você precisa ter certeza que tudo que você diz, tudo que você faz, todas as coisas que você realiza, faz para Deus. Look at verse 17 again. Olha o And versículo whatever 17. you do, Não importa o que você faça, in word or deed, seja em palavra, seja em ação. do everything in the name of the Lord Jesus. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Our entire existence is in Paul's view here. Aqui a nossa existência de uma maneira completa está diante de Paulo aqui. He's like the fisherman that throws his net over the whole school of fish. É como um pescador que lança a sua rede e abarca a completude da nossa existência. He catches every single thought and feeling and word and action of our Ele life. abarca tudo com o que ele disse aqui. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas afeições. Look at the words he uses. Olha as palavras que ele utiliza aqui. Nothing escapes the idea of whatever or anything. Nada está fora do significado de tudo o que fizerem. This is a strategic way to be broad and ambiguous. Essa é uma maneira de ser estrategicamente completo e holístico. When Paul says word or deed, it's a way to include the entirety of everything that we do. Quando ele coloca dizendo tudo que fizerem, em palavra, em ação, ele está dizendo inclui todas as coisas que nós realizamos. The fullness of all that we think and A feel. completude de tudo que nós sentimos, pensamos e amamos. Once you are his, everything that you say, think, feel, and do is for Uma him. vez que você pertence a ele, tudo que você faz, pensa, tudo é feito para ele de alguma forma. And the opposite is true. E o oposto também é verdadeiro. If you're not his, Se você não pertence a ele, nothing that you say, think, feel, or do can serve God. nada que você sente, nada que você faz, nada que você diz, tem qualquer valor diante de Deus. We have to be his to please him. Nós temos que ser dele para poder pertencer ou fazer alguma coisa para ele. Romans chapter 14 verse 23 reminds us how we do all these things to please him. Romanos capítulo 14, versículo 23 nos relembra como nós podemos fazer todas essas coisas para ele.
For whatever does not proceed from faith is sin. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Whatever. Tudo. Anything in our life that's not from faith Qualquer coisa que não provém de fé is sin. é pecado. So then everything in our life that we do by faith is righteousness. Todas as coisas que nós fazemos pela fé é justiça. This is the battle we fight every day, to live by faith. Essa é a batalha que nós lutamos todos os dias, a batalha pela fé. And we fight that battle in the big things. E aí a gente luta essa batalha nas coisas grandes, Only in our changing jobs. Only in changing jobs. Não somente em mudar trabalhos, Only in moving to new cities. em mudar para outra cidade, Only in buying a new car. não somente em comprar um novo carro, Only in choosing a spouse. ou escolher uma esposa, um marido. Is that how we live by faith? Only in the big things? É como a gente vive pela fé, usando fé somente em coisas grandes da vida? Listen to Hebrews chapter 11 verse 6. Olha o versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 6. And without faith it is impossible to please him. Sem fé é impossível agradar a Deus. For whoever would draw near to God Pois aquele que se aproxima de Deus must believe that he exists and that he rewards those who seek him. precisa crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. So God has not saved us to be on our own. Então, Jesus não nos salvou para nós vivermos em independência. God has saved us into his family. Ele nos salvou na sua família. God has saved us to be loved by him, Ele nos salvou para nós sermos amados por Ele. to work for him, Para trabalharmos para Ele. to work with him Para trabalharmos com Ele. in everything, Em qualquer coisa. all by faith. Tudo pela fé. So as you consider your life, believe that what you do is for him. Então, enquanto você considera a sua vida como um todo, creia que o que você faz para Ele. Paul commands us to bring everything that we do, whatever we say, whatever we think, all of it down to be done for the name of the Lord Jesus Christ. Paulo nos ordena a trazermos todos os aspectos da vida. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que falamos, fazemos para Ele, em nome de Jesus Cristo. All of our life, Toda a nossa vida, in every way, em todas as maneiras, just for Christ. somente para Cristo. Remember what Paul tells us in Romans chapter 12 verses 1 and 2. Então, lembra o que Paulo nos relembra em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Go ahead. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais entender qual seja a boa, perfeita. Christians are called to present our bodies as a living sacrifice, O Senhor então nos ordena a oferecermos nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, to renew our minds with perpetual transformation. de ter a nossa mente renovada constantemente, Our hands and our hearts are all for God. para nossos desejos, nosso coração ser completamente para Deus. All of who we are, all of what we do is all for God. Todas as coisas que nós somos, aquilo que pensamos, aquilo que planejamos, ser para Deus. We're called to do and speak for the glory of Christ by faith. Nós fomos chamados por Deus para falar e agir para a glória de Deus pela fé. Have you noticed how you feel when that's not how you live? Você já notou quando que a maneira que você fala algumas vezes não é a maneira que você vive? Do you feel fulfilled? Quando você faz isso, você se sente satisfeito? Do you feel loved by God? Você se sente amado por Deus? Of course not. Parece que não, né? Because God hasn't designed us to live for ourselves. Porque Deus não tem planejado para nós vivermos para nós mesmos. God hasn't designed us to satisfy ourselves Deus tem nos planejado nos satisfazer com Ele mesmo. unless it's in Him. E a única maneira de encontrar satisfação é nele. When we find ourselves working for Him and satisfied in Him, Quando nós nos encontramos vivendo para Ele, nos satisfazendo nele, we're no longer the broken-hearted people we used to be. a gente não é aquele povo de coração quebrado e amargurado que a gente costumava ser. We're no longer filled with sorrow. A gente não é cheio de tristeza. Our circumstances don't have to change, As circunstâncias não precisam mudar, but our hearts find satisfaction in God. mas o nosso coração encontra satisfação em Deus. Because He's designed us to be Porque satisfied Ele in Him. nos criou, Ele nos programou para encontrar satisfação apenas nele. We're to do everything in the name of the Lord Jesus Christ. A gente vai fazer toda e qualquer coisa em nome do Senhor Jesus Cristo. What does everything mean? O que todas as coisas significam? Everything. Todas as coisas. Paul's not trying to be tricky. Ele não está tentando ser meio
sinuoso aqui, não. Everything that you do is to be for the Lord. Todas as coisas que você está querendo fazer tem que ser para o Senhor. There is no such thing as a small thing for a child of the king. Não existe uma coisa, mesmo que uma coisa pequena, para um filho do rei. Take it from a parent. Ele está pegando do Kid- seu pai. Kids don't have to do impressive things to be loved. É só pensar nos filhos. Nossos filhos não precisam fazer coisas espetaculares para serem amados. When Hudson asked me a question about my day, Quando o Hudson me pergunta alguma coisa sobre o meu pai, I'm like, man, this kid, he's going to be a prize-winning journalist. eu penso, rapaz, esse camarada aqui vai ser um jornalista famoso um dia. When he builds something out of Legos and it's just this Quando little ele thing, constrói alguma coisa com os legos dele, and I have no idea what it eu não is. faço a menor ideia o que é. And he tells me it's a building. Ele diz, papai, isso aqui é um edifício, é um prédio. Ó. This kid's going to be an architect. Eu penso, mas esse camarada vai ser um arquiteto. When we're at the table A gente está na sala, está na mesa. and he puts butter on my bread, Aí ele bota manteiga no meu pão. extra butter. Ele bota muita manteiga. I'm like, this kid's going to Eu be a penso, chef. meu irmão, esse menino vai ser um chefe um dia. It's not because of what he does. Não é por causa daquilo que ele faz, It's because of who he is. é por causa daquilo que ele é. And who is he? Quem é ele? He's my son. Ele é meu filho. And God looks at you Então Deus olha para você, in your life na sua vida, and sees you butter the e bread. vê você passando pão na manteiga. A little extra butter. Um pouquinho mais de manteiga do que o normal. That's my son. Ele diz, rapaz, esse aqui é meu filho. That's my daughter. Esse aqui é minha filha. And what you do when you do it with a heart of faith for him E aquilo que você faz com um coração de fé para Deus. is you please him. Você o agrada. So what does this mean? O que isso significa? It means that if you're a mom, you don't ever change a diaper again. Isso significa que se você é mãe, você não precisa nunca mais trocar uma fralda. You don't just clean them up. Você não somente limpa o menino, You please God with what you do. você adora e agrada a Deus ao fazer isso. God sees your heart to serve him. Deus olha o seu coração em servir o seu filho naquele momento. And even as you wipe the mess up, E mesmo que você está tirando aquele negócio todo, you please the king. você adora e agrada a Deus em fazer aquilo. When you obey by faith and serve God by sacrifice of yourself, you honor him. Quando você faz de maneira sacrificial, pela fé, para servir aos outros, You live for the sake of his name. você vive para a glória de Deus. You see, Colossians chapter 3, verse 17, it brings majesty to the mundane. É interessante, Colossenses capítulo 3, versículo 17, traz majestade à normalidade da vida. I think as Christians, we often view how God values things in the way we value things. A gente, algumas vezes, como cristãos, acreditamos que Deus valoriza as coisas da maneira como nós valorizamos as coisas. Do you remember the widow's mite? Você lembra quem? A viúva de Naim? The widow's Naim? mite. Ok, a viúva de... She had nothing. A viúva lá no final de Lucas, que não tinha nada, ela tinha absolutamente nada. We good? Yep. She had nothing. Ela não tinha nada. But she gave a tiny little bit of her nothing. Aí ela deu um pouquinho daquilo do nada que ela tinha. Did it impress people? Impressionou as pessoas? Who cares? Quem se importa? If her heart was to please God, Se o coração dela estava para adorar a Deus, then what she did pleased him. então como é que ela adorou a Deus? Remember Bethany or Mary of Bethany in Mark chapter 14? Lembra do Marcos capítulo 14, Marta e Maria ali? She knew that Jesus was going to die. Ela sabia que Jesus iria morrer, And she worshiped him in a very costly way. e aí ela adorou Jesus de uma maneira bem custosa. She poured the perfume on him, onto Christ. Ela derramou perfume ali em Cristo. And the religious around her, they rejected her E aí work. os religiosos que estavam ao redor começaram a rejeitá-la, lembra? So here you have one woman with nothing A gente tem aqui então uma mulher Who- com nada, who pleased the Lord, que agradou a Deus, and one woman with a whole lot of stuff, e aí tinha uma outra mulher aqui com um bocado de coisa, and she pleased the Lord. que também adorou a Deus. Is the amount of stuff the point? É a quantidade de coisa que agrada a Deus, é? What's the point? Qual é o ponto central? Their hearts. É o coração. Whatever they did, O que eles fizeram, qualquer coisa. was it done for the sake of the name? Was it done in the name of Christ? Foi feito para o engrandecimento do nome? Foi feito no nome de Cristo?
One woman gave less than a penny. Uma delas, uma mulher, deu muito pouco. One woman poured a fortune onto Christ's feet. Uma outra deu uma fortuna para Deus. Both women did what they did, As duas mulheres fizeram o que fizeram. thought what they thought, Eles pensaram o que pensaram. worshipped in faith, Adoraram em fé. all for him. Tudo para Deus. Was Christ pleased? A sua vida inteira para Cristo. Seeking to make every moment of this life matter for eternity. Procurando fazer cada momento importante à luz da eternidade. Less than a year after he won a gold medal in France, he was in China as a missionary. Então, menos de um ano depois que ele ganhou uma medalha de ouro na França, ele estava na China depois como missionário. All the British Empire worshipped Eric Liddell. Na verdade, a Grã-Bretanha adorava quase Eric Liddell. And he said, I'm going to China Ele diz, não, mas eu vou para a China, because I want to serve Christ. porque eu quero servir a Cristo. He left the fame of men to serve and be rejected by men. Ele deixou a fama dos homens para servir e ser rejeitado pelos homens na China. He left the fame of men to live where everything that he did was in the name of Christ. Ele largou, deixou de lado a fama dos homens para viver de uma maneira em que ele iria fazer tudo para Cristo. Liddell served in China during some of the most dangerous times in China's modern history. Ele viveu na China durante um dos períodos mais difíceis da China moderna. In 1941, much of the world was at war, including China. Em 1941, a maioria do mundo estava em guerra, incluindo a China. Eric and his brother was a doctor. Então, ele e o seu irmão eram doctors. Yeah, Eric's brother was a doctor. Eles eram So Ele e o seu irmão era médico. they would go to the battlefields. Então eles iam para a frente de batalha. They would find the wounded. Aí ele ia olhar alguém com ferimento. They would bring them back to their camp. Eles iam trazer ao campo. They'd try to help them, fix them Ia up, tentar ajudar a consertar alguma coisa. all while preaching the gospel to them. Enquanto estava pregando o evangelho para o cara que estava ferido. And they did this day after day, Eles fizeram isso dia após dia, week after week, semana após semana, for months. por meses. But there was a problem. Mas tinha um problema. They were helping both the rebels Mas eles estavam ajudando tanto os rebeldes, and the government. tanto o governo. So they became hated by both the rebels Aí eles se tornaram odiados tanto pelos rebeldes, and the government. tanto pelo governo. They said, "Stop this or we'll kill you." Eles disseram, você para isso ou a gente vai matar você. And they said, "No, we do this to preach Christ." Eles disseram, não, a gente vai continuar fazendo isso, porque a gente está pregando a Cristo. And so at the risk of capture or death, everything they did was for Christ. Então, mesmo debaixo do risco de ser capturado e morto, o que eles fizeram por causa de Cristo. Eventually they were captured and put in a prisoner of war camp. E aí, eventualmente, eles foram presos e colocaram numa prisão do campo, né? It didn't stop them. Mas isso não parou, Liddell. They found the sick Ele ia encontrar alguém doente, and they preached Christ. eles iam pregar a Cristo. They found the kids. Ele encontrava as crianças, They taught them rugby. e aí eles ensinavam rugby, que era um esporte. They taught them algebra, Eles ensinavam álgebra para as crianças, and they taught them Christ. e ensinavam a respeito de Cristo. They began to be called uncles to the whole camp. O campo lá de concentração acabou sendo chamado Liddell e o seu irmão de tios. Soon children began to preach Christ to their parents. E aí o que aconteceu é que as crianças, à medida que cresciam, começaram a pregar para os seus pais. For 4 years this went on. Isso aconteceu por 4 anos enquanto ele estava preso. In the worst of conditions, E nas condições piores possíveis, they preached Christ. eles pregaram a Cristo. Until one day Eric found out he had a brain tumor. Até que um dia ele descobriu que tinha um tumor cerebral. And all he could do was lay in bed. E a única coisa que ele podia fazer era ficar deitado na cama. So he'd receive people. E ele ia receber a visita das pessoas. He'd hear their struggles E ouvir a história deles, os problemas, and he'd preach e Christ. ia pregar Cristo. He would lay in his bed and pray. Ele ia deitado na cama e orar.
not so that he would recover, Não para que ele ficasse recuperado, but so that people could have eternal life. mas para que as pessoas que visitavam tivessem vida eterna. He cared for them as best he could, even on his E deathbed. ele cuidou daqueles que estavam ao redor dele da melhor maneira que ele pôde, mesmo quando estavam morrendo. And moments before he was about to die, E momentos antes dele ser finalmente morrer, someone asked him, "What is the Christian life like?" alguém perguntou para ele, o que significa a vida cristã? And he said just 2 words, complete surrender. E ele disse apenas 2 palavras: rendição completa. Complete surrender. Rendição completa. The Christian life that matters is complete surrender to Christ. That's what Eric Liddell said. Uma vida cristã que vale a pena é uma vida de rendição completa. I wonder how you describe a Christian life that matters. Eu fico pensando como você descreveria uma vida cristã que vale a pena ser vivida. Perhaps you could describe it like Colossians chapter 3 verse 17. Talvez você consiga descrever como Colossenses capítulo 3, versículo 17, And whatever you do, que é o que não importa o que vocês façam, in word or deed, em palavras ou em ação, do everything in the name of the Lord Jesus, façam em nome do Senhor Jesus, giving thanks to God the Father through him. dando por ele graças a Deus Pai. See, Liddell's eternal legacy was not a world record on an oval track. O legado eterno de Liddell não foi o recorde mundial que ele conquistou. His eternal legacy was in a prison camp, Seu legado eterno aconteceu de fato no campo de concentração, suffering and struggling, sofrendo, lutando, but doing everything mas fazendo todas as coisas, in word or deed em palavras ou em ações, in the name of the Lord Jesus, no nome do Senhor Jesus, giving thanks to God the Father through dando him. por ele graças a Deus Pai. May we live in every way for Christ. Que nós possamos viver desse mesmo estilo de vida. Let's pray. Vamos orar. Father, we praise you for the truth that you've given us tonight. Senhor, nós te agradecemos pela verdade que o Senhor nos deu hoje nessa noite. I pray that you'll cause us to see the beauty of your offer of a life that matters. Eu peço que o Senhor nos cause em nós o vermos e vivemos uma vida que vale a pena. That you'll give us grace to believe that as we go through this life, you receive glory from what we do. O Senhor nos dê graça para crermos que à medida em que nós vivemos a vida, o Senhor recebe glória. Help us to hold fast to Christ and to live for him. Nos ajuda a nos segurarmos a Cristo e vivermos para Ele. Help us to live every word, every deed, every day, all for him. Nos ajuda a viver em palavras, em ações, para Ele. And we pray in his name for your glory. Nós oramos em Seu nome para a Sua glória. Amen. Amém.